Seja bem-vindo, querido amigo. Às vezes, o que mais machuca é o que mais ensina. Quando tudo começa a desmoronar, o coração não entende, mas o espírito sabe. Algo está sendo despertado. A dor chega como uma visita inesperada, tirando o chão, o sossego e as certezas. Mas por trás dela há um chamado. Quando um escolhido é ferido, o céu se movimenta. Nada acontece por acaso. O que parece punição é, na verdade, preparação. Deus permite certas feridas porque elas abrem o olhar da alma. É nesse momento que você para de buscar respostas fora e começa a ouvir a voz dentro. A dor não vem para destruir, vem para revelar. Cada lágrima carrega um código de transformação. É como se o Criador dissesse: agora você vai ver com os meus olhos. E quando isso acontece, o que antes era escuridão se transforma em entendimento. Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nenhum sofrimento é em vão, tudo serve a algo maior. Então, se hoje o peso parece grande demais, respire. A dor não está contra você, ela está a seu favor. Ela é o empurrão que o leva para o lugar onde sua alma sempre pertenceu. Os escolhidos não são aqueles que se destacam em multidões ou que chamam atenção pelo que possuem. São pessoas comuns, mas que carregam algo dentro de si que parece brilhar mesmo na escuridão. Pode ser um olhar sereno, uma palavra que conforta sem esforço, ou simplesmente a sensação de que perto delas o mundo parece mais leve. Elas têm uma presença que não se vê, mas se sente. Quando entram em um ambiente, algo muda. É como se o ar se tornasse mais puro e as pessoas, mesmo sem perceber, se sentissem mais calmas, mais conectadas consigo mesmas. Esse efeito silencioso vem de uma conexão com algo maior, que vai além da lógica ou da compreensão humana. O coração de um escolhido é sensível ao mundo invisível. Ele percebe intenções, sente energias, entende dores que ninguém fala. É como se carregasse um radar da alma, uma habilidade natural de enxergar o que está além da superfície. Muitas vezes, eles não sabem o quanto influenciam, mas cada gesto, cada palavra, cada simples presença toca vidas ao redor de maneiras sutis, mas profundas. Como diz 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Essa é a essência do escolhido. Não é a aparência, o título ou o poder que o definem, mas o coração, a alma e a conexão com a energia divina que permeia tudo. Mesmo que o mundo não reconheça sua importância, o universo sabe quem eles são. Cada gesto silencioso, cada ato de bondade invisível, cada lágrima silenciosa ou sorriso discreto tem um propósito. Eles não vieram apenas para existir, vieram para transformar, mesmo sem fazer barulho. E essa transformação começa sempre no campo invisível, dentro de quem cruza o caminho deles. No mundo em que vivemos, tudo existe em contraste. Onde há brilho, a sombra reage. Onde há verdade, a ignorância se inquieta. Quanto mais intensa a luz de alguém, mais sensível se torna a resistência ao redor. Não é coincidência que os que carregam mais clareza frequentemente enfrentem momentos difíceis. A dor não chega como castigo, ela surge como um instrumento divino para refinar o espírito, para moldar a alma e preparar o escolhido para algo maior. Cada desafio, cada decepção, cada crítica ou rejeição atua como um polidor invisível que revela o brilho interior. Os ferimentos não diminuem a luz, pelo contrário, criam espaço para que ela cresça. É nesse movimento que o coração aprende a confiar, que a mente aprende a compreender o invisível e que a alma percebe a própria força.
A adversidade, quando bem compreendida, se transforma em um impulso que eleva o espírito a níveis que a comodidade nunca permitiria. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Assim, a dor não é inimiga da luz. Ela é aliada silenciosa, trabalhando nos bastidores, abrindo caminhos para que a presença do escolhido se torne ainda mais poderosa e transformadora. Quando um escolhido enfrenta a dor, o mundo visível parece não perceber nada, mas algo maior começa a se mover nos bastidores. O universo age de forma sutil, mas precisa, alinhando pessoas, situações e sinais que guiam o caminho. Nada acontece por acaso. Cada detalhe é uma resposta silenciosa, uma prova de que não estamos sozinhos. Não é sobre mágica ou recompensas imediatas, nem sobre castigo para quem causou sofrimento. É sobre equilíbrio e sincronicidade. Livros, encontros inesperados, palavras que surgem no momento certo, até um olhar ou gesto simples podem ser instrumentos que conduzem o escolhido à compreensão do que antes parecia impossível de entender. A intuição se afina e ele começa a perceber sinais que antes passariam despercebidos. Cada situação que parecia apenas dor começa a revelar um propósito oculto. É como se uma rede invisível se formasse ao redor, trazendo exatamente o que ele precisa para transformar o impacto em crescimento e sabedoria. Como está escrito em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O universo nunca deixa um escolhido sozinho. Mesmo na aparente solidão, há uma força trabalhando para que cada desafio seja uma oportunidade de expansão e despertar. Quando a dor atinge o escolhido, ela não permanece apenas como sofrimento. Ela se transforma em matéria-prima para a alma, dando início a um processo de transformação que nem sempre é rápido ou fácil, mas sempre profundo. Cada lágrima, cada queda, cada perda é como o fogo que refina o metal bruto, lapidando o espírito e revelando sua verdadeira força. O escolhido aprende a olhar para dentro e encontrar significado no que parecia apenas injustiça ou tristeza. Ele percebe que cada dificuldade contém uma lição, uma oportunidade de crescimento e de despertar habilidades que antes estavam adormecidas. O sofrimento se converte em clareza, a dúvida se torna compreensão e a fragilidade inicial se transforma em coragem serena. Nesse processo, dons espirituais podem emergir naturalmente. Ele passa a sentir o fluxo da vida com mais profundidade, a perceber energias, a inspirar e a curar, muitas vezes sem esforço consciente. A dor deixa de ser inimiga e se torna um instrumento de evolução, um catalisador da sabedoria que vem do coração, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A verdadeira alquimia espiritual acontece quando a dor deixa de ser apenas física ou emocional e se torna luz ativa, energia viva que transforma não só o escolhido, mas também tudo ao seu redor. O despertar do escolhido não afeta apenas a sua vida,
ele cria ondas que alcançam todos ao redor. Cada mudança interna se reflete no ambiente, nas pessoas próximas e até na maneira como situações se desenrolam. Conflitos que pareciam insolúveis começam a se dissolver, corações se abrem e a energia do lugar muda sem explicação lógica. É como jogar uma pedra em um lago. As ondas se espalham, tocando tudo ao redor. A presença de um escolhido desperta consciência, inspira reflexão e muitas vezes ajuda outros a se curarem apenas por estarem próximos. Pequenas ações e atitudes, antes invisíveis, passam a irradiar uma força que transforma silenciosamente o mundo ao redor. A conexão com o divino faz com que a influência do escolhido seja natural e sem esforço. Ele não precisa lutar para ajudar ou ensinar, sua própria presença já provoca impacto. A luz que floresce dentro dele se manifesta fora, criando uma energia de cura que vai além da percepção imediata. Como está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Cada gesto do escolhido, mesmo silencioso, contribui para que outros despertem e encontrem caminhos de crescimento e evolução. Muitas pessoas imaginam que quem causa dor ao escolhido será punido imediatamente, mas o universo não age por vingança. Ele oferece oportunidade de aprendizado e despertar. Cada atitude errada, cada ofensa, deixa rastros invisíveis que incentivam reflexão, arrependimento e evolução. Quem feriu pode começar a sentir inquietação interior, dúvidas inexplicáveis ou sonhos que trazem mensagens sutis. São sinais para que percebam o impacto de seus atos e encontrem uma chance de mudança. O universo simplesmente coloca os elementos necessários no caminho, permitindo que cada pessoa escolha crescer ou permanecer na mesma. É como uma lei silenciosa. O sofrimento do escolhido não retorna como punição, mas como alerta e convite à consciência. Esse movimento não prejudica ninguém, mas cria condições para que a harmonia e a justiça se restabeleçam naturalmente, de forma equilibrada e sábia. Como ensina Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. A lição está presente e todos têm a chance de compreender e transformar. O escolhido segue seu caminho de luz, enquanto o processo silencioso do universo trabalha para harmonizar tudo ao redor, garantindo que cada ação tenha seu aprendizado, sem que haja pressa ou punição imediata. Depois de atravessar a dor, o escolhido emerge diferente. Não é apenas mais forte, é mais consciente, mais centrado e com uma visão clara do propósito que carrega. O que antes parecia apenas sofrimento, agora revela-se como preparação para cumprir sua missão com intensidade e sabedoria. Essa transformação não é apenas interna. O impacto se espalha para todos ao redor. Pessoas próximas começam a perceber mudanças sutis, como se a presença do escolhido trouxesse calma, inspiração ou coragem sem explicação. Cada gesto seu, cada palavra compartilhada passa a carregar a força de quem aprendeu a transformar feridas em luz. O escolhido se torna um farol, guiando outros que ainda procuram respostas ou sentido. Ele não busca reconhecimento ou glória, apenas cumpre seu propósito. E nesse processo, seu exemplo inspira, desperta e eleva aqueles que estão ao seu redor. Como está escrito em Isaías, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. A missão do escolhido se cumpre justamente ao transformar a dor em serviço e amor, mostrando que a vida pode ter propósito mesmo nas adversidades.
A jornada do escolhido mostra que a dor nunca é o fim. Cada ferida carregada, cada desafio enfrentado pode se tornar um portal para algo maior. O que parecia apenas sofrimento se transforma em aprendizado, crescimento e expansão da consciência. A influência do escolhido vai além de sua própria vida. Ao despertar, ele cria ondas que alcançam outras pessoas, inspirando transformação, provocando reflexões e incentivando mudanças profundas. É como se cada passo seu abrisse caminhos invisíveis para que outros também encontrassem luz e direção. Cada desafio, quando acolhido, oferece a oportunidade de se reconectar com a própria essência e perceber que a vida é muito maior do que se pode ver. O sofrimento deixa de ser obstáculo e passa a ser professor, revelando que todos nós temos dentro de nós o poder de transformar experiências difíceis em evolução espiritual. Como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A história dos escolhidos nos lembra que cada um de nós pode percorrer esse caminho, que a luz existe mesmo nos momentos mais escuros e que, quando abraçamos a dor com consciência, abrimos espaço para milagres e crescimento. A dor deixa de ser apenas dor e se torna a semente da verdadeira transformação, mostrando que todos temos o potencial de despertar, crescer e impactar o mundo ao nosso redor. E agora, faça uma pausa e sinta. Respire fundo. O Espírito Santo confirma em seu coração que você não está aqui por acaso. Você foi escolhido, você foi marcado e é hora de viver conforme o que Deus já depositou em você. Querido amigo, se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.